Êxodo, capítulo de número 17. Êxodo, capítulo 17, dando continuidade às exposições neste livro. Êxodo, capítulo 17, a exposição será do verso 8 até o verso de número 16. Assim nos diz, irmãos, a palavra do nosso Senhor. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória no livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, a Tua palavra está aberta para, Senhor, nesta manhã ser exposta. Rogo a Ti, Senhor, que sejas gracioso comigo neste momento e que me uses para o louvor da Tua glória na exposição da Tua palavra. Dá-me graça, Senhor, dá-me vigor físico, dá-me vigor espiritual para explicar brevemente essa porção da Tua palavra e que o Teu povo possa estar atento, prontos para ouvir o que tens brevemente a falar através da Tua palavra. É o que te peço, ó Deus, em nome do Teu Filho, Senhor, Jesus Cristo. Amém. Nós temos, irmãos, há um tempo caminhado pelo livro de Êxodo e temos visto como o Senhor Deus ama o seu povo e como o Senhor Deus, ele age em favor do seu povo amado pelo Senhor, Israel, povo que ele libertou do Egito, da escravidão na qual eles se encontravam ali nas mãos de seus inimigos, homens maus, perversos, que estavam ali escravizando o seu povo. Por amor, então, ao seu povo, ele entra com juízo contra o Egito e também manifestando a sua grande indignação contra o Egito. E ali, então, o Senhor, ele envia Moisés. Moisés é esse servo do Senhor, instrumento de Deus, que com o seu bordão agiu ali e desbaratou os inimigos do Senhor. O Senhor ali inundou todos eles, cobrindo-os com as águas do mar, destruindo ali os seus inimigos. E esse povo do Senhor, então, seguiu em frente, peregrinando. Contudo, nós vimos nas exposições passadas como esse povo, peregrinando, liberto, esse povo salvo, liberto, agora resgatado, ainda assim, travam outras batalhas. Nós vimos até então batalhas internas, batalhas travadas no coração deste povo. Homens e mulheres murmurando, homens e mulheres descontentes, o inimigo no seu próprio coração os conduzindo a fazer aquilo que era absolutamente desagradável a Deus. Mas então, irmãos, nós chegamos à ocasião em que o Senhor, na sua providência, mesmo em meio a todas as reclamações
em meio às murmurações do povo, o Senhor abençoa o seu povo. O Senhor agracia o seu povo com codornizes, com alimento, com o que nós chamamos de maná. O que é isto? Maná, pão do céu, alimento que Deus providencia para o seu povo. Vimos também como o seu povo ali com sede, o Senhor faz então que águas brotem da rocha para suprir a necessidade do seu povo. Povo esse que murmurou contra o Senhor em Massá e Meribá, contendendo contra o seu Deus. Mas, irmãos, apesar de tudo isso, o nosso Deus, Ele age com favor com o seu povo. O Senhor, nós veremos, continua agraciando o seu povo, mas, ainda assim, em meio à sua peregrinação, este povo acaba enfrentando outro tipo de inimigo. Agora, irmãos, não mais um inimigo necessariamente interno, mas externo. Eles são atacados. Mas não pensemos, irmãos, que trata-se de uma luta que nós veremos apenas física. Há uma luta espiritual. Nós devemos entender que este conflito que haverá aqui, como nós lemos, entre Amaleque e os seus servos, e Moisés, Josué e o seu povo, não pensemos que se trata apenas de um conflito físico. É algo que vai além. É a semente da serpente entrando em conflito com a semente da mulher. Trata-se, portanto, sobretudo, de uma verdadeira guerra espiritual. Os filhos de Satanás contra os filhos de Deus. Os servos de Satanás contra os servos do Senhor Deus Altíssimo, contra os servos de Yahvé Nissi. E é isso então que nós veremos acontecendo aqui. Quando nós olhamos para o texto, o verso de número 8 começa nos dizendo abruptamente: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Refidim, lugar onde águas brotaram para suprir a necessidade do povo de Deus. E Refidim era um local onde o povo de Amaleque contemplava, um povo nômade e um povo que estava ali com grandes expectativas com respeito àquela região. Um povo que estava acostumado a entrar em conflitos, até mesmo tomando aquilo que era dos outros. Um povo mau, inimigos desde os tempos antigos do povo do Senhor. Quem eram os amalequitas? Eram descendentes de Esaú. Está lá em Gênesis capítulo 36, a partir do verso 12. Amaleque, descendente direto de Esaú. Alguém que estava então ali na descendência, numa linhagem inimiga do povo do Senhor. Então eles eram inimigos há longo tempo, há longa data. E certamente, irmãos, ou provavelmente, eles atacam o povo de Israel, não somente por serem inimigos, mas eles também temiam que eles ocupassem aquela região, eles temiam que as suas posses fossem tomadas, eles temiam bens. E eles então, de modo algum, queriam que Israel, aquela nação tão grande, milhares de pessoas ali, estivessem. Então, o que é que eles fazem? Repentinamente, eles atacam Israel. Amaleque ataca Israel em Refidim. Amaleque e todo o seu exército e todos os seus homens. Como fizeram isso, irmãos? A palavra de Deus nos mostra. Eles não fizeram isso de modo justo, de modo bom, entrando num conflito, mas olha só o que diz Deuteronômio capítulo 25, a partir do verso de número 17. A palavra do Senhor nos diz assim: lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito, como te veio ao encontro no caminho e te atacou como na retaguarda, todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido e afadigado, e não temeu a Deus. Então veja, lembra-te do que fez o quê? Do que fez
Amaleque, como ele foi? Ele não foi de frente, ele foi por trás, ele foi na retaguarda. Eles atacaram os velhos, os doentes, os fracos, as crianças, as mulheres, aqueles que estavam abatidos, aqueles que estavam numa condição de vulnerabilidade. Então perceba, irmãos, como Amaleque, ele age com perversidade, a ponto do texto dizer, ele não temeu a Deus. Então, essa é a maldade de Amaleque. Essa é a perversidade no coração daqueles que pertencem a Satanás e que são, portanto, inimigos do próprio Deus. Essa é uma guerra, então, irmãos, aqui externa, um conflito externo contra o povo do Senhor. Como foram, irmãos, naqueles dias, um ataque repentino, um ataque perverso, um ataque malicioso, indo até os mais frágeis, a fim de derrotá-los. Assim, irmãos, é na nossa luta. Os homens inimigos de Deus, inimigos do povo do Senhor, continuam se levantando com seus planos, com suas estratégias, com suas malícias, com sua perversidade, filhos de Belial, ferindo o povo de Deus. Nós não podemos, irmãos, imaginar que nós estamos livres disto. Quantos no poder, quantos no governo, quantos no Estado Civil, quantos, irmãos, aqui em nossas cidades, em nossos estados, em nossa nação, se levantam contra o povo do Senhor e tentam, de todas as maneiras, irmãos, nos atacar com malícia, com maldade, com todo tipo de estratégia, a fim de alcançar aqueles que mais são frágeis, fracos, debilitados, que se encontram numa condição de vulnerabilidade. É assim, irmãos, que eles, como servos do diabo, fazem. E assim, irmãos, nós contemplamos em todos os lugares, não somente em nossa nação, mas no mundo, homens maus se levantando para atacar de todas as formas, com toda a força, aqueles que pertencem a Deus. Isso, para nós, irmãos, não deve ser nenhuma surpresa. Lembrem-se, a semente de Satanás atacando a semente da mulher, a semente santa. E então, irmãos, eles se levantarão contra nós continuamente. E continuamente, irmãos, farão tudo o que puderem para trazer sobre nós grande aflição, grande sofrimento, grande dor, grandes angústias, porque eles estão a serviço daquele que é o seu Senhor. Quem é o Senhor deles, irmãos? É Satanás, o inimigo de nossas almas. Mas, irmãos, nós devemos entender que esta realidade deste conflito extrapola a realidade de um conflito meramente externo, aponta para a realidade de um conflito interno. E Satanás, irmãos, ele vai se aliar a outros aliados dele. Quem são os aliados do diabo? A carne e o mundo. Eles frequentemente, irmãos, nos atacarão. Eles frequentemente tentarão vir sobre nós. E se nós, irmãos, não guardarmos a nossa alma, se não usarmos as armas necessárias para este conflito, como nós veremos, nós sucumbiremos. Mas atente para o fato, ele está a rodear e a nossa carne, que ainda milita contra o nosso espírito, e o nosso espírito contra a carne, ainda, irmãos, entra em grande conflito com a nossa própria alma. Nós experimentamos isso, irmãos, frequentemente. Como nós percebemos que ainda há tanta corrupção em nós, ainda há tanto pecado em nós, ainda há tanta iniquidade, ainda há tantos conflitos internos no nosso coração, na nossa alma, na nossa mente. Nós não estamos, irmãos, ainda plenamente puros, não fomos completamente santificados. Há uma verdadeira guerra santa que necessariamente tem de ser travada.
e nós não podemos imaginar que estamos livres dela. Se nós pertencemos a Deus, se nós conhecemos a Cristo, ainda assim, irmãos, nós haveremos de experimentar este conflito. Esta é a realidade de todos aqueles que conhecem a Cristo hoje. Essa é a sua realidade, irmão. Não há nenhum de nós aqui que não trave um conflito ou que não sofra os ataques da carne. A não ser que você seja alguém que esteja alinhado com a carne, associado com a carne, associado com o pecado, compactuando com ele. Você estará sendo completamente, dia a dia, hora após hora, não importa qual seja a ocasião, até mesmo aqui, sendo assediado pela miséria do pecado que ainda habita em você. Até mesmo nas melhores ocasiões em que estivemos reunidos, como aqui, adorando a Deus, a carne, irmãos, vem nos assediar e somos então perturbados, tentados a sair daqui, a pensar em coisas lá de fora, a pensar em coisas fúteis, a pensar em coisas pecaminosas, a desejar estar noutro lugar, não aqui. O que é isso, irmãos, senão a carne, o pecado que ainda há em nós, alinhado a Satanás, nos assediando. Nós frequentemente, irmãos, experimentamos essa realidade. Onde você tem lutado? Qual tem sido o teu conflito? Quem tem te atacado? Que pecado tem te perturbado? O que é que tem trazido aflição e angústia para a tua alma? Saiba que é uma guerra e um conflito que experimentaremos até aquele dia. Então, além, irmãos, de uma guerra física, há uma guerra espiritual, há uma realidade que é travada no nosso íntimo, no íntimo do nosso coração. Mas não somente, irmãos, a Satanás, não somente o mundo, não somente a carne, mas também o mundo. Quantas são as tentações externas, irmãos, que nos assediam? Satanás se utiliza de todas elas. Quantos são os perigos que podem adentrar, irmãos, ao nosso coração, pelas portas dos olhos e pelas portas dos ouvidos. Aquilo que nós escutamos, irmãos, pode trazer para o nosso coração grande corrupção. E aí está Satanás, alinhado a um outro aliado seu, para trazer para nós grandes angústias. Aquilo que você escuta pode trazer grandes males para você, por meio de podcasts, por meio de palestras, por meio de conteúdos e vídeos outros, por meio de músicas. São coisas a que Satanás pode se utilizar, sim, para inflamar ainda mais a corrupção que há na nossa própria alma. Por essa razão, irmãos, precisamos estar atentos a este conflito e a este inimigo que de todas as formas e de todos os meios possíveis se utilizará para tentar nos atacar. Mas não somente, irmãos, a porta dos ouvidos, a porta dos olhos, aquilo que nós vemos pode trazer e frequentemente traz males para a nossa própria alma. Ó, irmãos, cuidemos dos nossos olhos, cuidemos daquilo que nós contemplamos. Jó, ele fez um pacto com os seus olhos. Façamos, irmãos, um pacto com os nossos olhos, para que não coloquemos nossos olhos naquilo que é mal, pecaminoso, naquilo que é iniquidade. Porque e se fizermos isto, se cedermos a isso, estamos cedendo à guerra, estamos cedendo ao inimigo de nossas almas, estamos perdendo o conflito. Então, irmãos, estejamos prontos para entrarmos nesta batalha e veremos como podemos lutar esta guerra. Mas esteja atento você, irmão, todos nós. Amaleque atacava na retaguarda. Amaleque atacava os mais fracos. Amaleque atacava os debilitados.
estejamos prontos, irmãos, porque todos nós, até mesmo o mais forte aqui, é frágil. Nós, até mesmo os mais firmes aqui, são fracos. E Satanás, ele vai tentar atacar a nós nas nossas maiores fraquezas. E como, irmãos, como nós precisamos vigiar, como nós precisamos guardar o nosso coração, como nós, irmãos, precisamos estar prontos, com os braços erguidos, para entrar nesta batalha que frequentemente, constantemente, a cada dia, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo nós travamos contra Satanás, o mundo e a carne. Ele está pronto para pegar você se nós vacilarmos. Ele está pronto para nos derrubar, atacando a nós nos momentos de maior vulnerabilidade, nos momentos de maior fraqueza, nos momentos de dor, de tristeza, de abatimento, de frieza espiritual e coisas tais. Ele estará pronto para nos ferir, se possível, com um golpe fatal. Se possível, com um golpe fatal. Esse, irmãos, era o interesse de Amaleque. Mas o que acontece? Há como travar uma guerra contra as investidas do mal, daqueles que se levantam fisicamente, daqueles que se levantam também espiritualmente. O texto nos diz, verso 9, com isso ordenou Moisés a Josué, escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Então, note agora, Moisés, como servo do Senhor, vai se dirigir a Josué. Josué é introduzido aqui, irmãos, também repentinamente. Josué significa Yahvé salva. Yahvé é aquele que salva, é o que significa o nome de Josué. E este homem, nós sabemos, ele é um comandante do povo de Deus, do exército do Senhor. E será alguém que haverá de tomar a dianteira do povo do Senhor mais à frente. Então, Moisés diz a Josué, escolhe homens fortes, escolhe homens prontos, sai e vai pelejar contra Amaleque. Note, irmãos, uma ordem é dada para Josué, para que Josué se utilize de homens que estavam escravos e que não manuseavam espadas. Mas ele tem de escolher entre o povo os homens mais fortes, os homens mais corajosos para travar esta batalha. Perceba, irmãos, há uma batalha aqui que se trata de uma batalha física de fato. É um conflito físico. Eles têm de pegar em espada. E nós sabemos, eles pegaram a espada. O texto nos diz, no verso 13, e Josué desbaratou a Amaleque e o seu povo como? A fio de espada. Então, uma guerra foi travada. E esses homens teriam de ir corajosamente enfrentar guerreiros prontos. E eles foram, irmãos, com coragem. Eles foram com coragem. Josué comandando-os, um homem pronto, um homem sagaz, um homem capaz de ir para a guerra junto a homens frágeis, no sentido de que não eram treinados para o combate. Mas nós sabemos, irmãos, eles vão para o combate. Homens fortes têm de ser escolhidos para isso. Josué, então, ele tem de trabalhar com estes. E nota, irmãos, é desta forma que o Senhor faz. O Senhor chama entre os homens fracos, sim, para travar as suas batalhas. E muitas vezes, irmãos, batalhas físicas. E os homens são aqueles que são apropriadamente chamados para isso. Quando o conflito se ergue, quando a guerra está eminente, aqueles que devem ir para o conflito
são homens, não mulheres, não crianças, mas homens. Homens prontos para isso. E nós, irmãos, devemos ser aqueles que devem estar prontos para a batalha, prontos para o conflito físico, se necessário for. Se algo exigir de nós isso. Há uma guerra, irmãos, que é justa e podemos entrar. Os nossos padrões doutrinários, quando tratam do magistrado civil, fala sobre essa guerra que é santa, essa guerra que é justa, quando somos atacados por homens injustamente. Temos, então, em defesa da nossa nação, em defesa da nossa família, em defesa da nossa própria vida, pegar, se necessário, em espadas para o conflito, para que possamos, então, irmãos, travar uma guerra física e real, se necessário for. Então, haviam ali, irmãos, homens fortes, e como é necessário que haja no meio de nossa igreja homens fortes para o conflito, homens que sejam aptos para que sejam escolhidos para a guerra, tanto física quanto espiritual. Não percam de vista esta realidade. Estamos falando sobre uma guerra que é física, mas que tem por trás um conflito absolutamente espiritual. Então, irmãos, ele deveria escolher homens. E o que é que Moisés vai fazer? Ele diz, amanhã estarei eu no cimo do outeiro. Ele estaria então no cimo, acima, no topo de um monte, e o bordão de Deus estará na minha mão. Que bordão é esse? O bordão que ele aplicou várias pragas contra o Egito. O bordão com o qual ele abriu o mar vermelho. O bordão de Deus que foi usado para ferir a rocha. Então, irmãos, note, este é o bordão que estaria nas mãos de Moisés. Ele não iria para a guerra física, ele estaria numa outra posição. O que é que então faz Josué? Verso 10, fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Então, ele não ficou parado, ele não ignorou a ordem de Moisés. Não, irmãos, ele foi para o conflito, agora com homens corajosos, prontos para a batalha. Ele atendeu a ordem que vem, não necessariamente de Moisés, mas do próprio Deus, para travar este conflito. Ele peleja, ele luta, eles não se entregam, eles não vacilam. Há a necessidade dos braços serem estendidos para que o conflito fosse travado. Mas então, o que Moisés estava fazendo? Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Moisés nós conhecemos, Arão, irmão de Moisés, que vimos ali no Egito, junto a Moisés. Ur, que nós não conhecemos aqui tão bem, mas ele era alguém que era neto de Calebe. E alguém, irmãos, que estava ali junto a eles, que não era um sacerdote, ele não era da tribo de Levi, mas ele era alguém que estava ali junto a Arão e junto a Moisés para poder travar esta batalha. Mas não nas trincheiras, não com espadas na mão, mas acima, onde? No monte, no outeiro. Lá é que eles deveriam estar. Moisés, irmãos, ele não vai só, ele deseja levar homens junto a ele, porque, irmãos, uma batalha séria, então, seria travada. Uma batalha espiritual. Uma batalha de mãos erguidas, olhos elevados para o alto, clamor, súplica. É exatamente isto que acontecerá. Olha o que diz o texto. Verso 11. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque.
Então perceba, Moisés ele não pega em armas, mas ele então ergue as suas mãos. E quando ele então estava com as suas mãos erguidas, Israel era vitorioso, avançava, conseguia avançar no conflito contra seus inimigos. Contudo, quando as mãos dele baixavam, em razão do seu cansaço, irmãos, então Amaleque prevalecia contra Israel. Perceba que o rumo do conflito depende desses braços estendidos de Moisés no conflito. Mais do que o conflito físico lá embaixo, o que determina o rumo são as mãos erguidas no monte, as mãos de Moisés. Ele não pega em espadas, mas faz algo que é indispensável, fundamental para o avanço neste conflito físico, bem como espiritual. O texto nos diz que ele estava com as mãos erguidas, e isso então acontecia. Só que, olha o que diz o verso 12. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram a pedra e a puseram por baixo dele, para que ele pudesse então se assentar. Mas as mãos dele eram pesadas, irmãos, e ele não conseguia então ficar com os seus braços erguidos. Lembrem-se, era um homem velho, não foi para o conflito, era um homem velho, não dava mais para entrar numa guerra travada a espadas, mas também um homem velho para estar com os braços estendidos. Você já fez esse exercício, irmão? Tente ficar durante um tempo assim, e você perceberá que dentro de pouco tempo, seus braços começarão a pesar e você vai ficar cansado e não vai conseguir ficar com os seus braços estendidos por muito tempo, mesmo sendo você um jovem ou um homem muito forte. Faça esse exercício depois. Com frequência fazemos isso no treino e é cansativo. Os ombros começam a doer, os braços começam a doer, o braço começa a pesar como se estivéssemos com muito peso sobre eles, a ponto de em algum momento então nós não resistirmos e desistirmos. Então isso é natural, mas pense, não é um jovem aqui forte em todo o seu vigor, trata-se de um homem velho. E ele então está com as suas mãos erguidas, ele se assenta. Há muito tempo então o conflito está sendo travado, mas então, para que as suas mãos não desçam de uma vez, Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. Por que as mãos dele ficaram firmes, irmãos? Porque Hur e Arão o ajudaram para que ele pudesse permanecer com os seus braços erguidos. Ele, por conta própria, não conseguiria fazer isso. E então, porque seus braços estavam erguidos ao Senhor, o texto nos diz, e Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Mas então, irmãos, fica a pergunta: o que Moisés estava fazendo ali? Quando ele ergue as suas mãos. Em vez de, irmãos, várias sugestões são dadas. Os comentaristas sugerem as interpretações mais diversas. Mas a interpretação que me parece, irmãos, mais adequada é que quando Moisés ele ergue as suas mãos, ele está ali intercedendo a Deus em favor do povo. Moisés, ele está suplicando a Deus em favor do povo. Era assim que, de modo comum, o povo do Senhor fazia as suas orações, com as suas mãos erguidas aos céus. É assim que vai ser dito por Paulo a Timóteo, os homens levantando mãos santas em orações a Deus. O que ele estava, irmãos, certamente fazendo ali era intercedendo, era revelando a sua dependência daquele que é Jeová, ou Iavé, não Jeová, Iavé Nissi.
aquele que está acima nos céus, aquele de quem ele dependia e poderia depender. Então o que ele faz, irmãos? Ele está ali suplicando, ele está ali orando, ele está ali rogando, ele está ali dependendo de Deus. Então, mais do que uma batalha travada fisicamente, há uma batalha espiritual sendo travada. Como escreveu um puritano, quanto mais espiritual for qualquer serviço, maior possibilidade teremos de fracassar e perder forças em meio à sua execução. O trabalho de oração, se realizado com a devida força de vontade e vigor de afeição, será considerado difícil e, embora o espírito esteja disposto, a carne é fraca. O nosso grande intercessor no céu não cansa nem se fatiga, embora se dedique continuamente a isto. O entendimento, então, irmãos, é de que ele estava orando, ele estava suplicando, ele estava clamando, revelando assim, irmãos, que ele não é capaz e que o seu povo não é capaz. Que Josué, por mais que seja treinado em luta, por mais que eles possam entrar e ser, então, muito hábeis no conflito físico, irmãos, a necessidade absoluta de que nós dependamos de Deus, porque a parte de Deus, irmãos, a parte do Senhor, a derrota é absolutamente certa, independentemente de todas as nossas maiores habilidades para entrar num conflito, seja ele físico, seja ele espiritual. Então, irmãos, o que faz então com que Josué possa vencer a luta? O que faz com que eles possam vencer quando eles avançam e assumem a sua responsabilidade? É o clamor de um santo servo de Deus por eles. E aqui, irmãos, fica evidente para nós que a oração, ela é indispensável, que o clamor a Deus, que a súplica a Deus, que a intercessão a Deus em favor dos outros é absolutamente necessária para que nós possamos avançar em qualquer tipo de conflito que nós enfrentarmos nessa nossa caminhada neste mundo mau. Então, irmãos, quando a guerra instaurar, quando a guerra, irmãos, surgir, clamemos àquele que é todo-poderoso para nos ajudar a termos as mãos adestradas para o conflito físico. Mas, irmãos, nós não sofremos ataques assim como naqueles dias necessariamente. Quem de nós aqui tem sido atacado por Amaleque? Quem tem vindo sobre nós com espadas a ponto de nos ferir? São muitos que se levantam de fato. Clamaremos ao Senhor, sim, por isso. Mas o que é que nós lutamos frequentemente, diariamente, toda hora e todo segundo, irmãos? É contra Satanás, a carne e o mundo. Aqueles que nos atacaram precisam sofrer uma investida nossa. E não podemos ficar parados, imaginando que nós, ao ficarmos parados, poderemos então vencer. Não, irmãos. Não podemos baixar a nossa guarda. A luta, ela tem de necessariamente ser travada por todos nós. Homem, mulher, jovem, criança. E a luta, então, ela é travada de diversos modos. Nós podemos travar esta luta contra a carne, o mundo e Satanás, apegando-nos à palavra, lendo a palavra, meditando na palavra, cantando a palavra, ouvindo o evangelho ser anunciado, adorando a Deus, assentando-nos à mesa do Senhor. São meios através dos quais o nosso Deus nos fortalece para a luta contra Satanás,
o mundo e a carne, que frequentemente se levantam contra nós para nos ferir fatalmente. Então, irmão, seja diligente no dever do uso dos meios de preservação. Somos responsáveis, precisamos agir, precisamos pegar a espada, que é a palavra do nosso Deus, e precisamos então, irmãos, ir para o ataque contra aqueles que se levantam contra nós, sobretudo contra aqueles que espiritualmente nos assediam frequentemente. É necessário, porque a nossa luta, irmãos, não é contra carne e sangue, mas contra aquilo, irmãos, que é espiritual. É contra isso que nós lutamos. Quanto ao mais serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, Efésios 6, verso 10, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Essa é a nossa luta, irmãos. Isso é o que nós travamos. Esse é, sobretudo, o nosso Amaleque que nos ataca. Mas então Paulo diz, portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingidos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E então ele diz, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Moisés estava, irmãos, orando. Ele clama, ele intercede, ele suplica em favor do povo, para que pudessem então vencer a luta. Além de todos esses meios, irmãos, mencionados, a oração é algo que nós precisamos fazer frequentemente. Precisamos, irmãos, erguermos-nos de nossa cama, rogando a Deus, para que Ele nos ajude, para que Ele nos dê graça, para que Ele nos dê forças, para que possamos vencer os inimigos que nos assediam, sejam eles irmãos externos ou internos. Nós devemos orar para que não caiamos em tentação. Devemos orar e vigiar, porque o dia é mau, para que não, irmãos, sucumbamos à malícia dos nossos inimigos. Precisamos então, irmãos, elevar as nossas vozes a Deus, porque nós dependemos dEle. Ou não dependemos, irmãos? De quem você depende, irmão? Se você não ora, se você não suplica a Deus, você está declarando, ainda que não abra a boca para dizer isto, que tudo depende de você. Que a vitória contra o diabo, a carne e o mundo dependem da força do seu próprio braço. Mas essa não é a realidade, irmãos. Se Josué tivesse lutado sem estar sendo alvo do clamor a Deus, ele não teria vencido. Nós seremos lançados ao chão. Nós seremos esmagados pelos nossos inimigos se não erguermos a nossa voz ao nosso Deus em plena e absoluta dependência dEle. Em plena e absoluta dependência dEle. Como já falei em tantas ocasiões, irmãos, se Cristo, sendo Deus tal qual o Pai, clamou a Deus o Pai, quem somos nós
para não clamarmos de igual modo? Quem somos nós para não clamarmos a Deus, a fim de que Ele nos socorra em momento oportuno? Ah, irmãos, como nós necessitamos do Senhor. E se nós, então, necessitamos do Senhor para as nossas menores lutas e para as nossas maiores lutas, devemos, então, elevar a voz. Se não conseguirmos elevar a nossa voz, mas como Ana, clamemos a Deus, até mesmo sem palavras, e Ele ouvirá o nosso clamor no dia mau, irmãos. O Senhor está pronto para ouvir a nossa oração. Que luta você tem travado? É uma luta física contra a enfermidade? É uma luta espiritual contra os seus pecados, angústias, aflições? Qual é a luta que você tem travado? Qual é a guerra que você tem guerreado? Como você tem lutado esta guerra? Não confie em você. Você é tão fraco quanto aqueles que foram atacados na retaguarda por Amaleque. Você é frágil, fraco. Mas o Deus a quem você pode orar é todo-poderoso para fazer desbaratar todos os seus e os nossos inimigos. Não é a nossa oração que é poderosa, mas aquele que escuta a nossa oração é todo-poderoso, irmãos. Todo-poderoso. Não há nada, absolutamente nada, que seja demasiadamente difícil para o nosso Deus. Não há nada, absolutamente nada, que seja impossível para o nosso Senhor. Não há homem mais forte, inimigo mais poderoso, que possa permanecer de pé, se o nosso Deus, que escuta a nossa oração, agir em nosso favor. Mas para isso, irmãos, há a nossa responsabilidade, como crentes salvos por Cristo do Egito. Nós precisamos erguer a nossa voz, suplicando ao nosso Senhor. Mas note, irmãos, a nossa oração não será apenas por nós. A nossa oração não será apenas pelos nossos próprios conflitos apenas. Nossas orações não serão apenas pelas nossas próprias dificuldades, irmãos. Moisés não estava rogando em causa própria somente. Moisés estava pensando na glória de Deus e nos seus irmãos. A oração dominical é Pai Nosso que estás nos céus. Nos livra do nosso orgulho e do nosso próprio interesse nas nossas coisas somente. Moisés, ele clama em favor dos outros. Em Efésios capítulo 6, é nos ordenado orar pelos outros. E em Tessalonicenses nos é dito para que oremos sem cessar. Ah, irmãos, como precisamos suplicar também pelos nossos irmãos em Cristo. Nossos irmãos em Cristo enfrentam lutas tão grandes ou maiores que as nossas. Nossos irmãos em Cristo. E ainda que você olhe e de repente pense assim, a luta do meu irmão não é tão grande assim. Pode não ser tão grande para você, aparentemente. Mas para esse irmão, pode ser a maior das lutas travadas por ele. O que você vai fazer? Vai apontar o dedo, vai dizer, supera isso, irmão. Coisa tão simples. Deixa isso de lado. Ignora. Espera aí, irmão. Uma coisa tão pequena dessa. Tem pessoas enfrentando coisas muito maiores aí. Não, irmãos. Isso não é palavra de consolo nem de encorajamento. Se for para falar algo dessa natureza, é melhor ficarmos em silêncio. Mas uma coisa nós devemos fazer, irmãos. Como servos do Senhor, irmãos uns dos outros aqui. Nós precisamos orar uns pelos outros. Você tem orado pelo seu irmão? Você tem suplicado em privado pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelos irmãos aqui da congregação, pelos diáconos, presbíteros, pelos filhos, não somente os seus, mas dos outros irmãos em Cristo. Você tem clamado a Deus pelos seus irmãos em Cristo? Você suplica diariamente por eles?
Você clama a Deus? Você eleva a sua voz ao Senhor ou não? Ou você tem pensado apenas em você mesmo? Se você tem pensado apenas em você mesmo, arrependa-se hoje disto. Peça perdão a Deus e clame ao Senhor continuamente pelos seus irmãos que lutam lutas físicas contra doenças e enfermidades, câncer e tantos outros problemas graves e que precisam que nós roguemos por eles. Mas veja, irmãos, também muitos que lutam lutas internas na alma, ansiedade, medo, incredulidade, tentações as mais variadas, irmãos. Como eles precisam que nós roguemos por eles. Se você souber e sabe muitas vezes das lutas do seu irmão, não saiba disso para espalhar para outros. Saiba das fraquezas dos seus irmãos, para que você possa rogar por ele, para que você possa suplicar por ele, para que ele possa se ver firme na luta contra a carne, o mundo e Satanás. Há então, irmãos, a necessidade de orarmos por nós na dependência de Deus e orarmos pelos outros na dependência de Deus. E mais note também a grande necessidade dessa luta ser travada não por um lobo solitário, alguém que trava as suas guerras e conflitos sozinho, mas com a ajuda de outros. Moisés, ele vai para o monte, para uma luta muito mais difícil do que qualquer tipo de luta armada, irmãos. É a oração. Isso fica evidente no fato de que nós oramos pouco. Você ora pouco. Eu oro pouco. Nós oramos pouco. Porque é difícil. É difícil, irmãos, perseverarmos orando. Mas como é encorajador sabermos que temos outros que conosco lutam nisto. Estava Moisés junto a quem, irmãos, o texto nos diz? Moisés, Arão e Hur. Ajudando Moisés a ter as suas mãos erguidas para o serviço. Ajudando Moisés a servir na sua vocação como mediador do pacto naqueles dias. Ajudando Moisés a suplicar pelo seu povo. Um ministro, servo de Deus. E assim, irmãos, devemos nós entender que precisamos dos outros. Não lute a sua luta sozinho, irmão. Não suplique sozinho pelas suas necessidades e angústias, irmão. Conte com o apoio dos outros. Você deve contar com o apoio do seu irmão, não é seu inimigo. Quem é Amaleque aqui, levante a mão. Quem é de Amaleque aqui, levante a mão. Não há. Somos irmãos em Cristo, salvos pelo mesmo Cristo. Peregrinamos para a glória celestial, onde habitaremos com Cristo e viveremos juntos. E enquanto aqui, irmãos, peregrinamos nessas lutas, precisamos sim, irmãos, chamar o nosso irmão em Cristo para que ele possa erguer a nossa mão, para que ele possa sustentar os nossos braços, para que ele possa nos dar o seu ombro para nos ajudar na nossa caminhada, que não é fácil. Então conte, irmão, com o outro. Não queira ser um lobo solitário. Não pense que os seus problemas dizem respeito a você apenas e acabou-se. Aqui somos uma comunidade de servos de Deus, membros do mesmo corpo, que necessitam continuamente do auxílio e do socorro uns dos outros. Não tenha medo de revelar a sua fraqueza, não. Tenha medo de confiar na força do seu próprio braço somente, sim. Tenha medo de fingir para os outros que é forte. Mostre para o seu irmão. Clame por ajuda. E quando, irmão, alguém clamar a ti por ajuda, esteja pronto para sustentar os braços dele, orando por ele. Se o que você tem para fazer é orar, é a melhor coisa que você pode fazer numa ocasião como esta.
Você pode não ter uma palavra de consolo. Você pode não conseguir encorajá-lo como gostaria. Você pode não ter a melhor desenvoltura para falar para o seu irmão. Mas é suficiente você dizer, irmão, eu estou com você e eu orarei por ti. Eu clamarei a Deus por ti. Isso é sustentar as mãos, irmãos. Isso é ajudar uns aos outros. Isso é igreja, isso é serviço, isso é povo de Deus e isso glorifica o nosso Senhor. Mas além disso, irmãos, isso aqui nos ajuda também a pensarmos em serviço comunitário. Estavam Moisés, Arão e Hur. Comunitariamente, juntos, irmãos, ali, suplicando a Deus. E como é necessário, irmãos, que não somente em privado, uns pelos outros, mas comunitariamente estejamos aqui, elevando as nossas vozes a Deus, irmãos. Nos momentos em que nos reunimos, o que nós chamamos de reunião de oração. Como deveria, irmãos, a reunião de oração de nossas igrejas serem cheias. Mas não são, irmãos. Não são. Não estamos dispostos a nos sacrificar o máximo que pudermos para estarmos juntos a outros irmãos, clamando a Deus. É como se não acreditássemos que o clamor do povo de Deus ao Senhor pode trazer algum tipo de mudança real. É como se não crêssemos que Deus pode, de fato, ouvir a nossa oração. Mas veja, irmãos, há um dever de nós nos reunirmos para que possamos, irmãos, juntos, aqui, clamar ao nosso Deus. Isso é grande encorajamento para a igreja do Senhor. Isso nos faz permanecermos em pé. Isso nos faz, irmãos, permanecermos firmes. Isso nos faz, irmãos, conseguirmos seguir em frente na batalha que é travada continuamente. Irmãos, muitas das nossas fraquezas, irmãos, nas nossas quedas, e o pouco progresso na vida de santidade, um pouco progresso no avanço do Evangelho se dá, certamente, não somente por causa da nossa negligência na oração individual, mas da nossa negligência na reunião com o povo de Deus para suplicarmos ao nosso Deus. Se nós podemos estar aqui, por que não viemos? Porque se nós podemos correr para cá, por que a gente não faz isso? Por que não fazemos isto? Precisamos então, irmãos, vasculhar o nosso coração para que possamos entender a razão que nos impede de estarmos com o povo de Deus juntos, clamando ao Senhor. Há razões que justificam, há outras não. E sua própria consciência servirá para lhe acusar das que não justificam a sua ausência na reunião de oração da sua igreja. Mas, irmãos, quando nos reunimos também no culto público a Deus, orações são feitas a homens intercedendo a Deus, hoje, dos púlpitos ao Senhor, ministros do Evangelho, clamando a Deus, clamando ao Senhor em nome do povo, como Moisés estava fazendo ali, como servo do Senhor, clamando a Yahvé em nome do povo. E assim, irmãos, a igreja do Senhor Deus, ela é edificada. O nosso Senhor, então, escuta a oração e tantas coisas maravilhosas faz no meio do seu povo. Mas para que esses homens, irmãos, permaneçam de pé, clamando ao Senhor, intercedendo pelo povo de Deus, é necessário, irmãos, que nós sustentemos as mãos desses homens, para que eles possam, irmãos, continuar suplicando a Deus em favor do povo de Deus. Mas perceba, irmãos, o que Moisés faz é o que Cristo faz. Cristo, ele é aquele que, como sumo sacerdote, ele é aquele que roga a Deus, o Pai, por nós. Ele, como um sumo sacerdote,
Ele intercede por nós, aplicando a obra da redenção consumada a nós hoje dos céus. Ele é aquele que suplica e continuamente, irmãos, intercede pelo seu povo, para que nós possamos permanecer, irmãos, firmes. Firmes, como diz Hebreus capítulo 7, verso de número 25. Diz assim a palavra: por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Quem faz isso, irmãos? Cristo. Quando? Não ontem, não amanhã somente, mas hoje. Ele intercede por nós junto ao Pai, com os méritos da sua própria obra. E o Pai, irmãos, atende o clamor e a súplica do seu Filho em favor de nós, pecadores, em favor de nós, homens e mulheres indignos disto. E isso, irmãos, é maravilhoso. Olha o que diz a pergunta 55 do Catecismo Maior, irmãos. Como Cristo faz a sua intercessão. Cristo faz a sua intercessão, apresentando-se continuamente em nossa natureza, perante o Pai, no céu, pelo mérito da sua obediência e do seu sacrifício cumprido na terra, declarando que a sua vontade seja aplicada a todos os crentes, respondendo a todas as acusações contra eles, contra nós, os crentes, adquirindo para nós paz de consciência, não obstante as nossas faltas diárias, dando-lhes acesso com confiança ao trono da graça. Como diz Hebreus, irmãos, ao trono da graça, dando-nos acesso ao trono da graça, não com desconfiança, mas com plena e absoluta confiança, e assegurando para nós a aceitação de cada um de nós e do nosso serviço a Deus, apesar de todas as nossas faltas, Cristo intercedendo por nós. Intercedendo, irmãos, por nós, para que nós possamos permanecer firmes na batalha. Como disse um pregador escocês do passado, se eu soubesse que Cristo está orando por mim no quarto ao lado, eu estaria pronto para enfrentar os maiores conflitos e as maiores guerras contra os maiores guerreiros deste mundo. E então ele diz: mas isso não faz diferença. Não importa a distância. Ele está intercedendo por mim. Ele está intercedendo por mim. Cristo, irmãos, intercede por todo o seu povo em geral e intercede por cada um de nós em particular. Ele sabe quais são as nossas fraquezas. Ele sabe quais são as nossas misérias. Ele sabe, irmãos, onde estão as nossas lutas. Ele sabe, irmãos, onde somos atacados. Ele sabe, irmãos, quais são as nossas maiores guerras. E Ele, irmãos, intercede por nós, livrando-nos, inclusive, de nós mesmos. De nós mesmos. Quando Ele intercede por nós, já teríamos sido esmagados, irmãos, se Cristo não intercedesse por nós junto ao Pai. Se Cristo, por um segundo, deixar de interceder pelo seu povo, o seu povo esmorece e cai. Sucumbiremos, seremos vencidos, como seria vencido Israel se Moisés não intercedesse por eles. Se o Senhor não interceder pela sua igreja, os nossos inimigos, Satanás, a carne e o mundo, nos engolirão. Mas por que, irmãos, permanecemos firmes agora? Porque o Senhor
Ele intercede por nós. E porque Ele, irmãos, luta as nossas lutas. Porque Ele, irmãos, vence e desbarata todos os seus e os nossos inimigos. E é exatamente isso que Ele tem feito. Foi o que Ele fez com Amaleque e é o que Ele fará para sempre. A quem será dada, então, irmãos, a glória por tudo isto? Pela vitória que temos contra os nossos inimigos. A glória será dada, irmãos, àquele que de fato é o verdadeiro poderoso, aquele que é adestrado para a batalha, aquele que está pronto para esmagar aqueles que se levantam contra ele, é o nosso Senhor. O texto nos diz, irmãos, e Josué desbaratou Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então o verso 14 nos diz, então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para a memória no livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Então disse o Senhor, Javé, a quem? A Moisés, escreve isto para a memória no livro. E alguns então entendem, aqui se deu início à escrita do livro de Êxodo. Ou, aqui está a ordem para que isso seja escrito no livro da guerra do Senhor. E então isso também deveria servir para que Moisés pudesse atentar, Josué pudesse atentar para isto. E ele pudesse contemplar a realidade de que o Senhor for aquele que agira. O texto nos diz, porque eu hei de riscar totalmente, absolutamente, a memória de Amaleque de debaixo do céu. Eu vou lançar esse inimigo para longe de uma vez para sempre. De uma vez para sempre. Ele não existirá mais. Eu farei isso. E então, irmãos, nos diz o texto, e Moisés ali, diante daquela vitória gloriosa, Moisés então edificou um altar e lhe chamou Yahvé Nissi. Yahvé Nissi. Que significa, irmãos, que significa o Senhor é minha bandeira. O Senhor é minha bandeira. Que altar foi esse, irmãos? Veja, não foi um altar para sacrifício, mas foi um altar, irmãos, de honra. A quem? Não a Ur, não ao próprio Moisés, não a Josué, não a Arão, mas um altar em honra a Yahvé. Um altar em honra a Javé Nissi. Um altar em honra ao Senhor, que é a bandeira do povo. Esse foi um altar de ações de graças a Deus, por ter agido em favor do seu povo, num conflito terrível contra seus inimigos, irmãos. A glória, a honra, o louvor e ações de graças são dadas àquele que é o alvo e continuamente deve ser o alvo de toda a nossa honra, louvor e ações de graças. O altar é levado ao Senhor. Irmãos, quando nas nossas lutas travamos guerras várias e somos vitoriosos, podemos contar tantas bênçãos, irmãos, que nós recebemos da parte do Senhor e tantas lutas que nós conseguimos sair, muitas vezes ilesos. E nós devemos entender, irmãos, que não foi porque nós conseguimos ou porque nós fomos fortes, mas porque o Senhor fez tudo isso. E a quem então deve ser dado o louvor e a honra e a glória? A quem devemos dar ações de graças, irmãos? É ao nosso Deus, irmãos. É ao nosso Senhor. Ainda que possamos agradecer a assistência ao socorro de outros irmãos em Cristo. Ainda que possamos agradecer e louvar a Deus pela vida de irmãos em Cristo.
que podem ter agido em nosso favor, ajudando-nos em tantas lutas e conflitos neste mundo, aquele que deve receber, sobretudo, a glória e a honra e ações de graças, é o Deus que age em nosso favor, em resposta à intercessão do seu Filho. E veja, irmãos, Deus ele faz isso por nós. Ele faz isso por pura misericórdia, viu? Veja, não é como se Deus ele precisasse que Cristo falasse algo para ele, porque ele é um Deus mau e não quer nos socorrer. Não, irmãos, não é nada disso. É um Deus pronto a nos socorrer, um Filho pronto em sua graça a interceder por nós. E uma vez que ele faz isso, irmãos, por cada um de nós, que não merecemos, ele faz isso apesar dos nossos pecados, nós devemos, irmãos, todos os dias, em todas as lutas que nós travamos diariamente, dizer ao Senhor: ó Deus, louvado seja o teu santo nome. Ó Senhor, louvado seja o Senhor somente por tudo aquilo que o Senhor tem feito em meu favor. É Ele, irmão, que tem adestrado as tuas mãos, é Ele quem tem sustentado as tuas mãos, é Ele quem tem sustentado os teus pés, é o Senhor que não tem permitido que os teus pés resvalem. É o Senhor quem tem feito isso. O povo, então, irmãos de Deus, poderia olhar para aquilo e olhar, então, para os braços estendidos e olhar, então, para aquilo que Moisés estava fazendo e entender. Aquele homem, ele está suplicando. Mas, veja, irmãos, não era somente um sinal de alguém que suplicava o que Moisés estava fazendo ali. Era uma indicação de vitória. Os braços estendidos, o bordão na mão, é como se fosse uma bandeira hasteada, elevada. Quando homens vão para uma guerra e eles olham para a sua bandeira erguida, aquilo serve de encorajamento para eles. Nós ainda estamos aptos e prontos para a batalha. E quando a vitória é, irmãos, alcançada, a bandeira ela é hasteada, ela é levantada, ela está erguida, indicando a vitória é certa e somos vitoriosos. Quando eles contemplam as mãos de Moisés elevadas, irmãos, eles podem ter plena e absoluta certeza de que a vitória é de Jeová Nissi e do povo que lhe é chegado. O Senhor, então, irmãos, nos encoraja a olharmos para o Senhor e a estarmos absolutamente certos, irmãos, de que ainda que os homens se levantem contra nós em toda a sua fúria, nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Por quê? Porque Cristo, Ele intercede por nós e nós então, irmãos, podemos olhar para Ele, para este Cristo que é a nossa bandeira. E podemos estar certos de que por isso e que também pelo juramento do Senhor, os nossos inimigos, que também são os seus inimigos, serão de uma vez para sempre desbaratados. Os amalequitas foram destruídos posteriormente. O Senhor jurou isso. E disse, porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Mas eles serão dizimados, irmãos. Eles serão esmagados pela destra do Senhor, Javé Nissi. Isso deve, irmãos, inundar o meio do teu coração de segurança plena naquele que está elevado, naquele que está acima dos nossos olhos, naquele que é a nossa bandeira, o Senhor. Porque, irmãos, se temos o Senhor junto a nós, de quem nós mais precisaremos para travar a nossa batalha? Se temos Cristo a interceder por nós, irmãos, a quem nós haveremos de temer? Podemos ter, irmãos, plena certeza e devemos ser persuadidos do fato, irmãos, do fato de que Cristo intercede por nós e que por isso nós somos
vitoriosos. Vitoriosos. A palavra, irmãos, do nosso Senhor nos diz assim, lá em Romanos capítulo 8, a partir do verso 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por nós o entregou porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por este Cristo que intercede por nós. É o mesmo Cristo que intercedeu por Pedro, quando Satanás queria peneirar a sua alma. Cristo diz, eu orei por ti. Este mesmo Cristo, irmãos, na oração sacerdotal em João 17, roga por nós, para que nós consigamos chegar a outra margem. Ele intercede pelos que são seus. Ele intercede pelo seu povo. Ah, irmãos, não há absolutamente nada que devamos temer, irmãos. Se não estivéssemos sob o alvo das orações de Cristo, poderíamos temer e tremer. Mas se temos Cristo por nós, a quem temeremos? O que temeremos? Não deveríamos, irmãos, temer absolutamente nada. Saiba, crente, Deus, Ele é contigo. Saiba, crente, que o Senhor é com cada um de vocês nas suas lutas e batalhas mais íntimas. Saiba, crente, que Ele está conosco. Não por um momento, mas até a consumação dos séculos. Até a consumação dos séculos. Essa é uma promessa, irmãos, que absolutamente ninguém pode tirar de nós. Essa é uma promessa que nós temos, que o nosso Deus que não pode mentir nos deu, e nós podemos experimentá-la. Clame a Deus, irmão. Clamemos ao Senhor, que Ele nos dê segurança nele e olhos fitos nele, e que nós possamos frequentemente, continuamente, recordarmos-nos do fato de que o nosso Senhor intercede por nós e que Yahvé é a nossa bandeira e que nós temos vencido e venceremos completamente os nossos inimigos, porque o Senhor, Ele é conosco. Veja, irmãos, o texto nos diz Yahvé Nissi, Ele é a nossa bandeira. Mas note, irmãos, que coisa impressionante. Como nos diz a palavra também, a respeito daquele que é a bandeira. Olha o que diz Isaías capítulo 11, a partir do verso 1. A palavra do Senhor nos diz assim. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos.
mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E então o verso 10, irmãos, nos diz: naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé. Quem é a raiz de Jessé, irmãos? Cristo. Raiz de Jessé, filho de Davi. E então diz: naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. Está falando aqui, irmãos, que Cristo é a bandeira. Está falando aqui que Cristo é o estandarte. E os povos correrão até Ele. A glória do Senhor se espalhará pela terra, como as águas cobrem o mar. Os homens olharão para Ele e serão salvos. Os homens olharão para Ele e serão sarados, como aqueles que olharam para as serpentes de bronze e foram curados. Como nos diz então o Evangelho, a palavra do nosso Senhor, falando sobre esta realidade, irmãos, lá em João, quando a palavra do nosso Deus nos diz uma verdade incontestável para todos quantos não conhecem a Cristo. A palavra do nosso Senhor nos diz, irmãos, que o seguinte, a partir do versículo de número 11 do capítulo 3, em verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ele foi levantado, o estandarte, a bandeira, aquele para quem correrão as nações. Foi para ele que nós que conhecemos a Cristo, corremos um dia. E hoje podemos, em nossa luta, olhar para Ele como Jeová Nissi e podemos estar seguros em nossa luta, porque temos garantia de vitória. Mas você que não conhece a Cristo precisa correr para Ele hoje. Você precisa olhar para aquele que foi levantado, hasteado, erguido, é Cristo Jesus. Corra para Ele, arrependido dos seus pecados, e nele você encontrará a salvação. E você, continuamente junto ao povo, será alvo da graça intercessora deste Cristo, que continuamente intercede por nós, até que cheguemos a outra margem, na glória dos céus. E ali então nós viveremos com Ele. Corra para Cristo. E você, crente,
Alegre-se em Cristo. É Ele quem tem sustentado os teus pés e as tuas mãos. É Ele quem tem sustentado os teus olhos firmes no alto, na esperança de encontrar aquele que é o teu Senhor, Jesus Cristo, o meu, o nosso Salvador. Louvado seja o Senhor, louvado seja Yahvé Nissi, louvado seja o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, louvado seja o Teu nome pela Tua palavra e pela graça, ó Pai, de podermos ouvir a exposição da Tua palavra. Ó Deus, ajuda-nos a travarmos a luta contra os nossos inimigos, não confiando na força do nosso próprio braço, mas confiando, ó Deus, no Senhor somente. Ó Pai, ajuda-nos a suplicarmos a Ti. Ó Senhor, ajuda-nos a continuamente clamarmos a Ti, para que possamos vencer Satanás, a carne e o mundo. Louvamos a Ti, ó Pai, porque o Teu Filho, Cristo, intercede por nós junto a Ti. Somos alvo da Sua intercessão. Por essa razão estamos de pé. Louvado seja o Teu nome por Cristo, que não somente morreu, mas por nós está diante do Senhor. Ó Deus, louvado seja o Teu nome. Rogamos a Ti também, ó Senhor, que o Senhor salve aqueles que não conhecem a Ti. Que o Senhor leve para o Senhor muitos, de modo que a Tua glória se espalhe pelo mundo, como as águas cobrem o mar, e que eles corram para aquele que está elevado como estandarte, Cristo, o Salvador do mundo. É o que Te pedimos, ó Deus, em nome do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos, irmãos, cantar.